Então vamos já procurando nos interiorizarmos, elevarmos os nossos sentimentos através da prece. Deus querido Pai, obrigada, Senhor, pela oportunidade que estamos tendo de estarmos nesta casa, buscando cada vez mais ampliarmos os nossos conhecimentos e sentimentos à luz da doutrina espírita. Que o nosso irmão, que fará uso da palavra, receba a inspiração desses amigos espirituais que, por certo, aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Sandro Veras, sobre lei de amor. Bom, boa noite, meus amigos, meus irmãos, encarnados e desencarnados. Hoje temos bastante amiguinhos, né? E um espírito antigo aqui dessa casa dizia sempre, eu não lembro se é seu Ezio ou seu Geraldinho, que dizia sempre que a chuva e o frio diminuíam a fé, não é isso? Acho que é o Ezio também. Seu Matos. Também falava. Que a chuva e o frio diminuem a fé, né? Até que tá. Pois é, eu ia falar isso, a nossa fé está, né, tá em dia. Pelo que choveu hoje, né? Pelo que choveu ontem, então eu achei realmente que íamos fazer um estudo mais para os nossos irmãozinhos desencarnados. Mas enfim, hoje nós vamos falar da lei do amor, que ela está aí no capítulo 11. A gente vai se pautar aqui no item 8, 9 e 10 do Evangelho, tá? E ela está, esse capítulo, ele fala aí sobre, o título principal dele é Amar ao Próximo como a si mesmo. Já vou aqui aproveitar e fazer uma propaganda do Evangelho do Rogério, que ele faz aí diariamente, é distribuído aí nas redes sociais, né? Ele já, com certeza, passou por esse item, né? E quem quiser acompanhar, o Evangelho é um estudo espetacular, né? E resume para a gente exatamente a conduta que devemos ter na nossa vida. Quando a gente se propõe a fazer algum estudo, né? Na verdade, eu ia fazer no segundo domingo, a Sueli me pediu para fazer hoje, né? Ela teve um compromisso, e aí eu passei o título para ela, eu estava viajando e tal, passei o título. E aí quando a gente pensa em alguma coisa, a nossa mente, automaticamente, a gente começa a receber muita informação e pensar o tempo inteiro sobre aquilo, né? Principalmente no dia anterior, no dia do estudo, né? A gente fica... E essa semana para mim foi uma semana bastante tumultuada, né? E eu estava pensando sobre o tempo, para tentar fazer uma ligação entre os meus pensamentos para chegar dentro da lei do amor, né? E eu comecei a pensar que a gente poderia ter mais tempo, né? Que 24 horas do dia era um tempo ainda curto para tantas obrigações que nós temos. Eu acho que não é um pensamento só meu, acho que a grande maioria da população, né, a grande parte daqueles que ainda estão em atividade constante, seja no trabalho pessoal, seja em tarefas, né, voltadas para a caridade, tomando conta de alguns outros objetivos na vida, a gente tem esse pensamento que nos falta tempo. Porque a gente imprime em tudo aquilo que a gente faz a nossa energia. E se a gente imprime uma energia boa, se a gente faz com amor, com certeza o resultado vai ser muito melhor. E aí eu estou me recordando de um fato. Algumas pessoas que trabalham comigo são testemunhas de Jeová. E todas elas, na hora do almoço, elas param, colocam lá o prato, fazem uma prece antes de se alimentar. Talvez, não estou dizendo que é só os testemunhos de Jeová, mas eu sei que os testemunhas de Jeová fazem isso, todos eles. Pelo menos os que trabalham comigo, todos eles fazem.
eles fazem uma prece, e uma vez, eu refletindo sobre isso, eu pensei, por que eles fazem essa prece? Além de agradecer, pensemos nós aqui. Se uma pessoa faz uma comida com amor, como é que aquela comida vai estar? Que vibrações aquela cozinheira ou aquele cozinheiro está colocando naquele alimento? Não são boas vibrações? E se o cozinheiro está estressado, ele não está bem, se ele está fazendo por uma obrigação sem a vontade de fazer, aquele alimento que a outra pessoa vai comer, como é que aquele alimento vai estar? Será que tão bom quanto o outro? Nós não passamos para tudo aquilo que nós fazemos as nossas energias? Quantas vezes a gente se alimenta em algum lugar e aquele alimento nos faz mal? Não quer dizer que o alimento esteja estragado. Muitas vezes aquele alimento está contaminado com o quê? Com algum tipo de energia negativa. Então, tudo que a gente faz precisa ser feito com amor. As coisas mais simples. Uma leitura feita com vontade e com amor, nós teremos um entendimento maior daquela leitura. Uma prece apenas repetida vai gerar algum efeito? Que efeito vai gerar a prece? Se a gente sabe que aqui no momento do passe, se a gente está pensando na conta ou no compromisso de amanhã, aqui a energia que bate, ela escorre. Ela não é perdida, porque a espiritualidade que aqui está, ela vai pegar essa energia e vai reutilizá-la. Mas se a gente não tiver sintonizado, não adianta. Porque a energia vai bater e vai escorrer. Então, tudo que a gente faz com amor, tudo que a gente se dedica a fazer, e a gente imprime ali as nossas melhores energias, com certeza nos trará resultados extremamente positivos. Ontem eu estava vendo um filme, à noite, e até anotei aqui o nome para passar para vocês. O nome do filme é Questão de Tempo. Talvez muitos já tenham visto. E aí o final do filme me chamou muita atenção, porque eu tinha planejado, né, o estudo, e aí eu achei extremamente interessante, porque o filme é o seguinte, eu vou resumir aqui para vocês, para chegar ao final do filme, para vocês poderem entender o contexto, né? O filme é o seguinte, a família, todos os homens que nasciam naquela família, tinham o poder de viajar no tempo. Então o pai chega para o filho, quando o filho faz 21 anos de idade, o pai chega para o filho e fala, eu preciso contar para você um segredo de família. Você vai para um lugar escuro, dentro de um armário ou um quarto escuro. Esse filme tem na Netflix, tá? Num quarto escuro, e você cerra os punhos, pensa na data, no momento, e você volta no tempo. E o filho não acredita naquilo, né? Claro, né? É um absurdo para nós, mas é um filme. E aí o filho sai da conversa e vai para o quarto dele, se tranca no armário, entra no armário, pum, pá, e volta no tempo. E aí ele consegue refazer algumas coisas, consertar, mas ele não pode alterar muito. Ele só consegue voltar no tempo da vida dele. Ele não consegue voltar no tempo há 100 anos atrás, nada disso, só no tempo da vida dele. Pois bem, o garoto vive a vida dele, de vez em quando ele voltava no tempo e tal, pá. E aí o pai, antes de morrer, conta para ele, chama ele e fala, eu vou te contar o pulo do gato. Você tem que viver o mesmo dia 2 vezes. Só que a segunda vez que você vai viver aquele dia, você tem que prestar mais atenção nas pessoas. E aí ele para pensar e começa a fazer exatamente esse exercício. Ele vivia um dia, chegava em casa, deitava à noite com a esposa e tal, pá.
A esposa dormia, ele se levantava, ia lá para o quarto, e vivia aquele dia novamente. E aí a gente percebe no filme que essa segunda vez que ele vivia aquele mesmo dia, a percepção dele era totalmente diferente. Começa com ele sendo atendido por uma moça, e aí a câmera foca no rosto da moça, e ele percebe o prazer da moça em atendê-lo. O sorriso que ela esboça, a educação dela. Ele passeando na rua, correndo, nesse dia, por acaso, ele entra numa estação de trem em Londres, né, correndo, porque ele estava atrasado para uma audiência, e quando ele vive esse mesmo dia da segunda vez, ele para no meio da estação, olha para cima e fala, que lugar lindo. E o amigo que estava com ele olha para ele e fala, hã? Ele fala, não, nada. Olha esse lugar aqui. Não, a gente está atrasado. Ele, não, tudo bem, vamos. E aí ele está na rua, assista esse filme, é interessante. Ele está na rua e ele para, e ele olha para o céu, e ele consegue perceber, naquele exercício, que ele precisava dar mais valor ao dia dele. Veja se conosco não é assim. Muitas vezes a gente termina o dia e não se lembra de muitas coisas, de muitos detalhes, apenas do que a gente fez. Se a gente ganhou, se a gente perdeu, onde a gente foi, o que aconteceu. E quantas vezes a gente termina o dia pensando só nas coisas ruins que aconteceram. Às vezes o carro quebra, às vezes tem um problema na rua, um cliente não paga, ou recebe alguma coisa atrasado, enfim. As atribulações do dia a dia, mas a gente não enxerga, não olha tudo que está ao nosso redor. As pessoas, até os problemas que nos chegam, a gente tem que observá-los como sendo algo que nos traz algo bom. Uma coisa boa. Muitas vezes a solução daquele problema vai nos fortalecer, vai fazer com que o próximo seja muito mais simples de ser superado do que aquele que nós superamos. E aí no filme, esse garoto chega à conclusão de que ele só iria viver o dia uma vez. Mesmo tendo o poder de voltar no tempo, refazer até o dia, ele iria viver o dia uma vez só. Ele toma essa decisão. E ele passa a aproveitar o dia dele com toda a plenitude. E ele termina o filme dizendo, eu superei o meu pai nesse quesito. Porque o pai, até o fim da vida, voltava e vivia todos os dias 2 vezes. Para poder aproveitar melhor. E ele conseguiu reduzir esse tempo. Ou seja, ele vivia um único dia, mas vivia intensamente. Ele conseguia observar tudo. Ele conseguia fazer tudo com amor. Ele conseguia perceber como as pessoas interagiam com amor. Vejam se não é assim que nós temos que nos comportar. Vejam se não é dessa maneira que nós passamos a nossa existência. A gente muitas vezes entra no repeteco. É ou não é? A gente acorda, vai no banheiro, faz um café, senta, toma um café. Será que se a gente levantar, sentar na beirada da cama, fizer uma prece, eu acho que muitos fazem, né? Mas a grande maioria, às vezes, só pensa na prece, né? no meio do dia, né? Porque os dias estão, como eu comecei a falar do tempo, né? Os dias estão tão acelerados e tão rápidos que a gente esquece totalmente de fazer a nossa conexão com o alto. Quando a gente se toca, a gente já está no almoço, ou então o dia já está acabando. E a gente já se estressou, já xingou, já reclamou, já sentiu dor. Quantas coisas aconteceram no nosso dia que a gente poderia ter dado um valor diferente.
Se a gente passar a fazer esse exercício e pensar nesse filmezinho, que é um filmezinho de sessão da tarde, mas é extremamente bacana, a gente vai ver que a gente pode ter um dia e uma vida, uma encarnação muito mais completa, objetiva. A gente pode ganhar tempo. E aí eu fiz automaticamente uma conexão entre o rapaz viver o mesmo dia 2 vezes para tentar corrigir e a nossa encarnação. Porque se a gente errar, o que vai acontecer? Não vamos retornar? Não estamos aqui repetindo fatos que já poderíamos ter resolvido? Ah, mas aí na teoria é muito fácil. Ah, claro, eu sei que é difícil. Se fosse fácil, não estaríamos aqui, né? Estaríamos aí reunidos em um mundo feliz. Mas estamos na luta, mas a gente já despertou. A doutrina espírita já nos ajudou a entender o verdadeiro objetivo da vida. Por que reencarnamos? Para que reencarnamos? Por que sofremos? Para que sofremos? Por que sofrer? Por que repetir o mesmo sofrimento? Muitas vezes na mesma encarnação? E aí eu vou voltar no nosso último estudo, que faz parte inclusive desse mesmo capítulo, né, quando fala da caridade. A caridade é o quê? É o amor, é o exercício, é a prática do amor. E quando a gente fala em caridade, nós temos um leque enorme. Caridade não é só dar o dinheiro, como a gente falou no outro estudo. Nós temos diversas maneiras de dar a caridade. Só que para a gente poder atingir e entender isso aqui, essa palavrinha, 4 letras. Quando a gente fala amor, todo mundo sabe o que é amor. Se eu perguntar a cada um de vocês para definir o amor, vocês vão definir o amor, talvez cada um de uma maneira diferente. Mas para a gente poder colocar isso aqui em prática, amor, a gente tem que primeiro entender uma tarefa básica, que está aqui, ó, que é o título do capítulo 11. Quem sabe o título? Eu já falei. Alguém se lembra? Não? Amar ao próximo como a si mesmo. Nós só conseguiremos cumprir esta lei do amor se a gente conseguir nos amar. E aí está o nosso problema. O maior de todos os problemas. Quantos a gente observa, irmãozinhos que desencarnam e que chegam às mesas mediúnicas com uma dificuldade enorme em se perdoar, em se amar. Conviver com a gente, nós conosco mesmo, é dificílimo. Quantas coisas nós sabemos que não podemos fazer e fazemos? Não é verdade? Quantas coisas nós sabemos que não podemos comer e comemos? O gordo sempre vai para a comida, né? Então estou eu aqui indo para a comida, né? A gente sabe que não pode comer, mas come. O açúcar está alto e o cara come açúcar. Pedra nos rins, o cara não bebe água, come frutos do mar. Bebe refrigerante. Não posso jantar à noite, aí o cara vai e faz uma lasanha à noite, vai comer. Vai dormir mal, vai passar mal. Não tem jeito. E aí eu fiz essa pergunta no outro estudo e eu faço novamente. Nós nos amamos ou nos sabotamos?
o que estamos nós fazendo na nossa vida? A gente não vai conseguir amar ao próximo se a gente não se ama. E quando eu falo isso, eu sinto uma energia tão forte batendo em mim mesmo, né? O ouvido mais perto da minha boca é o meu. E eu falo isso para mim. Porque a gente se sabota. Nós sabemos o que devemos fazer e não fazemos. Então, amar, conviver com a gente, eu comigo, é difícil. Porque eu me conheço, eu conheço esse Sandro. E eu sei o que eu preciso fazer. É como se duas pessoas habitassem eu. Raciocinem cada um de vocês aí e vocês vão ver. Se não é como se fôssemos duas pessoas. Muitas vezes distintas, diferentes. O bem que eu quero fazer ainda não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu ainda faço. Então nós sabemos o objetivo, sabemos o motivo, sabemos que precisamos, mas nos sabotamos. Então antes de amar ao próximo, Jesus deixou para a gente: ame o próximo como você se ama. Então essa é uma pergunta que nós precisamos nos fazer para a gente poder entender a lei do amor. Porque na verdade a lei do amor é simples, não é? Não é amar ao próximo como a si mesmo? Amar a Deus sobre todas as coisas, o primeiro grande ensinamento do Cristo. E o segundo, amar ao próximo como a si mesmo. Resolvemos o problema da humanidade. Acaba as brigas, as lutas, o ódio, a revanche, acaba tudo. Porque nós vamos olhar para o próximo da mesma maneira que olhamos para nós. Se queremos enfrentar um problema e precisamos mudar a direção, nós temos força suficiente para fazê-lo? Claro que temos. Somos capazes? Claro que somos. Os problemas só se apresentam a cada um de nós no momento em que estamos preparados. Todas as tarefas que nos chegam no momento em que estamos preparados. Não duvidem nunca disso. O trabalho aparece quando o trabalhador está pronto. E é assim em todos os setores. Mas a gente precisa confiar, acreditar que somos capazes de superar. Eu trouxe uma historinha. Essa eu vou ter que até ler um pedacinho, que fala do amor, mas fala do amor da casa espírita. Ele diz o seguinte, é um relato de um rapaz que ele diz assim: certo dia me aproximei de uma casa espírita, cheia de receio sobre tudo que me diziam a respeito dos espíritas. Mas a curiosidade era tanta que quando dei por conta já estava entrando e não foi possível mudar de ideia. Minha mente advertia: tenha cuidado, tenha cuidado. Afinal de contas, estava ignorando um conselho de um colega que dizia: não vá à casa espírita. Você vai ficar horrorizado com o que fazem lá. Imagine vocês, o pensamento. E essa semana eu ainda estava conversando com um amigo, na verdade uma conhecida, uma amiga, e a gente estava falando sobre isso. As pessoas têm uma ideia extremamente errada do espiritismo e da doutrina espírita. As pessoas que não conhecem, né, elas acham que a gente faz coisas mirabolantes, quando na verdade, né, o espiritismo é o quê? É falar de Deus, amor, caridade. Né? Mas agora já era tarde. Uma senhora, com estranha bondade, convidou-me a entrar, atento a tudo e a todos. Sentei-me na última fileira e pensei comigo: aqui está bom, estou mais perto da porta de saída. Logo comecei a prestar atenção na palestra, pois a plateia estava atenta ao que dizia um senhor de meia idade. Ele falava sobre coisas que eu não podia entender, ou talvez não queria, pois tinha receio. Aos poucos fui me sentindo à vontade. Que estranho, pensei. Há muito tempo não me sentia tão bem. Parecia que aquele pesado fardo que eu estava carregando estava mais leve.
As palavras aos poucos foram me envolvendo e então percebi que aquele senhor falava de perdão, caridade, fazer ao bem ao próximo, reforma íntima e amor. Falava até de Jesus. Após a palestra, fui convidado a ir a uma sala, vi uma senhora se aproximar, impondo suas mãos sobre minha cabeça, parecendo estar em oração. Atento a tudo e a todos, por via das dúvidas, também resolvi fazer uma prece, já que não fazia uma desde há muito tempo. Quando ia para casa, pensando no que tinha me acontecido e como estava me sentindo melhor, tive vontade de retornar outro dia. Era uma tarde de sábado. Novamente eu me aproximei daquela casa e, para meu espanto, criancinhas e jovenzinhos também estavam chegando. O que será que fazem por ali aquelas criaturinhas? Será que elas não sentem medo? Intimamente eu me perguntava. Assim que entrei, perguntei àquela senhora, minha conhecida de outro dia, o que faziam ali aquelas crianças. Bondosamente me explicou que estava ali para as aulas de evangelização infantil e para o encontro do grupo de jovens. Eles também estudavam a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus, que falava de amor. E assim, aos poucos, fui conhecendo, me envolvendo com as atividades. Hoje, quando me perguntam sobre essa escola de almas que frequento, eu brinco. Não vá à casa espírita, pois você vai ficar impressionado com tantas coisas boas que acontecem lá. Então, a nossa percepção, e agora eu volto ao filme, não é uma questão de enxergarmos as oportunidades que nos surgem. Não é uma questão de prestarmos mais atenção aos filmes da nossa vida. Porque cada dia é um filme. Cada problema é um filme. Não é dessa maneira que precisamos encarar? Para imprimir o quê? O amor. Em tudo aquilo que a gente faz. E acreditem, o fato de pensarmos assim não vai nos tornar fanáticos. Absolutamente. Vai nos tornar pessoas boas, corretas, sinceras, honestas. Nós estaremos caminhando em uma direção segura. Ah, mas se a gente for seguir essa direção que você está falando, eu só posso fazer aquilo que eu gosto. Não. A gente não faz só o que gosta. Mesmo aquilo que a gente não gosta de fazer, a gente tem que fazer com carinho e com amor. Porque a gente aprende a fazer. E aí eu volto no outro estudo. Beneficência, benevolência. Não é preciso a gente começar a praticar. A gente começar a caminhar, mesmo que com algum interesse, mesmo que com dificuldade. Isso se chama beneficência. Nem todo mundo começa a praticar a caridade sem interesse nenhum. Muitos começam a praticar com algum interesse. Querem uma visibilidade, querem tirar algum proveito. Mas você está fazendo bem, está iniciando sua trajetória? Não só nesse sentido, tem pessoas que têm vergonha de pedir a outros, para outros, de falar sobre o assunto, de se expor. Não é preciso quebrar uma barreira para isso? Então a gente precisa dar o primeiro passo. Então a diferença entre beneficência e benevolência é exatamente isso. A beneficência é quando a gente faz algo em benefício de outro, só que a gente visa algum tipo de retorno. E chega um momento que a gente já não visa mais esse retorno, a gente faz simplesmente pelo prazer, pelo amor. E aí se torna a benevolência, bastante falada dentro do Evangelho, segundo o Espiritismo. Mas é preciso que a gente dê sempre o primeiro passo, que a gente busque lá dentro essa vontade e esse ímpeto de fazer o bem. Bom, falando um pouco sobre o item 8, que é Lázaro, nos traz aqui algumas impressões
acerca da lei do amor. Eu tenho que ter cuidado com esse evangelho aqui, porque ele já está bastante maltratado, né? Quer dizer, bem tratado, né? Não é maltratado. Está bastante lido. Bom, e Lázaro diz o seguinte, eu não vou ler tudo, mas eu separei alguns trechos, tá? Do capítulo 11, o item 8. E Lázaro diz, o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. E aí ele diz que quando Jesus pronunciou a palavra divina, amor, fez estremecer os povos. Então vejam vocês, eu achei interessante quando ele diz que os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Aonde estamos nós no nosso progresso? Eu sempre gosto de ler me fazendo pergunta, né? Então eu leio e eu me faço a pergunta, onde é que eu estou situado, né, no nosso degrau evolutivo? Quem sou eu, Sandro, na minha caminhada evolutiva? Eu estou melhorando? Será que hoje eu consegui ser melhor do que eu fui ontem, ou na semana passada, ou no mês passado? Tomei alguma atitude que eu não tomaria normalmente se eu tivesse pensado? Então, por isso que Lázaro aqui faz uma importante diferença entre o instinto e a inteligência. Porque se a gente seguir só o nosso instinto é o quê? Todo mundo sabe a definição de instinto, ó. Cadê meu óculos? Está na mão. Instinto, impulso que faz com que o ser humano ou outro animal se mova inconsequentemente, buscando sua sobrevivência. Impulso natural, sem se pautar pela razão ou pela inteligência. Todos nós temos instinto. Todos nós temos instinto. E aquele primeiro impulso é o nosso instinto falando. E o instinto, ele não nos leva à nossa decadência, à nossa morte. O objetivo do instinto é o quê? Nos salvar, manter a nossa existência, manter a nossa vida. E aí, ó, Kardec pergunta, na questão 73, vocês podem ir lá, ó, livro 1º, tá? Capítulo 4. O instinto é independente da inteligência? Precisamente não, porque é uma espécie de inteligência. O instinto é uma inteligência não racional. É por ele que todos os seres provêm as suas necessidades. Então, o instinto é para manter a nossa sobrevivência, as nossas necessidades básicas. É o princípio da inteligência. Então, quando Lázaro aqui diz, sentimentos são instintos elevados à altura do progresso realizado, nós teremos sentimentos cada vez melhor, nós conseguiremos atingir o amor, o tão almejado amor, à medida que nos elevamos moralmente. E como é que a gente consegue isso? Que exercício a gente tem que fazer? Existe uma maneira de acelerar esse processo? Será que todos nós caminhamos na mesma velocidade, na mesma direção? Só depende da gente. O exercício da caridade, o esforço de se iniciar uma tarefa. Hoje, eu acredito e não tenho dúvidas que muitos de vocês fizeram um esforço para sair de casa. Não fizeram? Um tempo chuvoso, a gente podia estar deitado, tranquilo,
dormindo, porque é gostoso ficar em casa com chuva. Mas a gente fez um esforço, a gente saiu de casa, a gente veio à casa espírita. Podia até assistir pelo YouTube, mas a gente fez um esforço de vir. A gente se mexeu. Nós estamos em meio a um momento extremamente diferente, a uma pandemia, onde a gente vê, né, pensamentos totalmente opostos. Pessoas que às vezes a gente se assusta com a postura, quando na verdade a gente deveria se unir, se amar, caminhar na mesma direção. A gente vê que pessoas que supostamente deveriam pensar da mesma maneira e buscar o mesmo objetivo, se desvirtuam às vezes. Mas faz parte da vida. Eu costumo dizer o seguinte: se eu, em algum momento, tomo uma atitude muito radical e cometo um erro muito grande, aquele é o degrau que eu sempre estive. Eu sempre estive ali, naquele ponto. Por mais que eu achasse que eu estava num degrau acima, se eu cometo um erro muito grave, ali sempre foi o meu lugar. Os nossos pensamentos, as nossas ações, o nosso posicionamento diante da vida, nos mostra o exato lugar em que estamos no degrau evolutivo. Então nós nos conhecemos. Nós sabemos exatamente o que cada um de nós precisamos fazer, aonde precisamos melhorar, se precisamos nos dedicar com mais afinco às nossas tarefas, se eu preciso me dedicar mais ao trabalho, se eu preciso buscar fazer o bem. Porque, meus irmãos, lembre-se, está no Livro dos Espíritos, nós seremos cobrados não só pelo mal que nós fazemos, mas pelas oportunidades que passam e nós não agarramos, nós não fazemos, por aquilo que deixamos de fazer. Se eu tenho a oportunidade de fazer o bem e não o faço, eu não faço mal, mas eu também não faço o bem. Então eu quero sair dessa vida da mesma maneira que eu entrei. O nosso objetivo como espíritas, já que a gente tem a doutrina, é buscar sair daqui melhor do que chegamos. Em tudo aquilo que a gente faz, em tudo aquilo que a gente planeja na nossa vida, a gente tem que tentar se superar. É dessa maneira que a gente vai conseguir imprimir o amor nas nossas tarefas, no nosso dia a dia, nas nossas relações. Por mais difícil que seja, a gente tem que buscar com todas as forças dentro de nós. Por mais dificuldade que a gente perceba ter, a gente tem que se esforçar. Agora, é claro que é difícil. É claro que não é fácil. Por isso a gente vem a uma casa espírita. Por isso a gente busca estudar, a gente busca compreender, a gente busca entender, para a gente conseguir se superar. Eu acho que eu já contei, eu lembrei de uma historinha aqui, eu até ontem estava brincando com, não lembro se foi com a Sandra, minha esposa. 2 dirigentes espíritas morreram, acho que eu já contei essa aí. Aí chegaram no céu, não sei se eu vou me lembrar perfeitamente, aí eles queriam falar com Jesus, né? E aí os dois conversando, e não, rapaz, nós somos dirigente espírita, que isso, nós vamos chegar lá, é ficha número 1, né? Aí chegaram lá na salinha para falar com Jesus, né? Pararam e tal, olharam a fila, essa fila é para quê? Não, para falar com Jesus. Não, essa fila toda? Falou, rapaz, o cara falou, rapaz, vai demorar. Ele falou, não, peraí, vamos lá pegar a ficha. Como é que funciona? Não, o senhor vai lá na frente e vão te dar um número. E aí o senhor falou, dirigente espírita, palestrante, vou chegar lá, é número 1, né? Vou falar com Jesus. Aí pararam na fila, tinha uma senhorinha no último assim. Aí ele falou, qual o número da senhora? Ela falou, 1237. Ele falou, rapaz, nossa senhora, 1000 pessoas na nossa frente falar com Jesus. Ele falou, não, vamos lá para frente, calma, rapaz, fica tranquilo. Qual o nome da senhora? Ela, Madre Teresa de Calcutá.
cara falou, rapaz, a gente vai pegar o número 5.000 então. Porque o nosso posicionamento, aquilo que a gente faz, a gente acha que é muito importante, muitas vezes que a gente está fazendo demais. Vejam se não é assim no nosso dia a dia, as nossas tarefas. Se a gente pega uma cesta básica e leva para uma família, entrega lá, a gente fala, lógico que nós estamos fazendo bem. Eu não estou querendo aqui, né, rebaixar nenhuma atitude. Muito pelo contrário, eu estou querendo que se dobre as atitudes. Então, se a gente faz uma atitude pequena, a gente, nossa, tira foto, bota em rede social. E aí? Será que estamos realmente provocando uma mudança interna em cada um de nós? Será que estamos absorvendo aquilo que estamos fazendo? Estamos imprimindo amor naquela nossa atitude? Porque se fizer como a gente muitas vezes faz uma prece de qualquer maneira, é uma prece sem direção, né? Ela não tem um objetivo. Pai nosso, está no céu, santificado seja o vosso nome. E aí? Deus me perdoe porque hoje eu pequei. E pedir perdão a Deus. Deus precisa nos perdoar? Claro que não. Deus nos conhece, sabe os nossos defeitos, das nossas capacidades, das nossas falhas. O que precisamos pedir é dai-me a oportunidade de refazer esse erro aqui, de corrigir o que eu errei. Não pedir perdão e ir dormir com a mente tranquila. Está errado. Então vejam que muitas vezes nós nos sabotamos. Nós estamos pensando que estamos caminhando corretamente, mas estamos fazendo muitas vezes o esforço na direção errada. Precisamos começar? Sim, quantas vezes for necessário. Mas buscando a nossa mudança interior, a famosa reforma íntima. Lázaro continua. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, porque essa palavra levanta a lápide dos túmulos vazios. É a reencarnação. Vencendo a morte, revela ao homem deslumbrado o seu patrimônio intelectual. Mas já não é mais os suplícios que ela conduz, e sim a conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve agora resgatar o homem da matéria. Então, se a gente lê por ler, a gente passa por cima de informações importantes. Porque Lázaro diz, o sangue resgatou o espírito. Quando a gente fala em sangue, a gente pensa em quê? Corpo humano, não é? Matéria. Sangue não é matéria? Não estamos vivos? Sinal de vida? Vida material? Então, quando Lázaro diz, o sangue resgatou o espírito, o sangue, a vida, a reencarnação, porque é isso que ele está falando. A oportunidade da reencarnação nos coloca no trilho. Faz com que o nosso espírito se revigore, que a gente tenha uma nova oportunidade. Vejam o amor de Deus para conosco. Meu filho, você errou. Vamos de novo. Recomeça. Eu vou te dar outra chance. E quando a gente erra, o que ele faz? Ele dá outra chance. E se a gente errar de novo, o que ele faz? Ele dá outra chance. Talvez não seja aqui, da maneira que a gente queira, mas da maneira que a gente precisa. Então, quando Lázaro diz, o sangue resgatou o espírito, então é a oportunidade da encarnação, da reencarnação. E o espírito deve agora resgatar o homem da matéria. E aqui é o exercício mais difícil, porque ele está falando de quê? De amor.
Ele está falando da necessidade que nós temos de compreender a nossa caminhada. O que nós temos que fazer? Por que que agora o Espírito tem que resgatar o homem da matéria? Porque nós precisamos deixar para trás tudo aquilo que nos prende à matéria. Quando eu falo isso, não é só o que nos prende ao corpo físico. Vícios, pensamentos negativos, oportunidades que a gente deixa passar, a nossa convivência na sociedade, a nossa postura diante da sociedade. Se a gente está divulgando coisa boa, se a gente está divulgando coisa ruim, se a gente está sendo positivo, se a gente está sendo negativo. Eu sempre falo isso, aquilo que a gente fala, tudo é energia, a gente sabe disso. Mas existem pessoas que prestam muita atenção no que a gente fala. O que cada um de nós aqui fala. Que levam em conta, que buscam praticar aquilo que a gente fala. Então imaginem vocês a responsabilidade. Se um ser, uma pessoa, basta uma pessoa, se pautar naquilo que a gente fala para tocar a sua vida, e a gente fala uma bobagem, se a gente dá um conselho errado, se a gente erra, a gente é responsável por isso. Então imaginemos a nossa responsabilidade quando a gente busca colocar isso em prática. Quando existem pessoas que prestam atenção naquilo que a gente fala. Por isso é que eu digo, a gente tem uma arma hoje maravilhosa nas mãos, que são as redes sociais. Mas que muitas pessoas utilizam de forma errada. Divulgam o mal, divulgam o caos, o desespero. Quem somos nós nesse momento? Então precisamos nos posicionar, de alguma maneira, divulgar aquilo que acreditamos e que aprendemos. E eu repito, isso não é fanatismo. São coisas totalmente distintas. Isso é ser bom. E ser bom, gente, é normal. Anormal é ser ruim. Achar uma carteira no chão e ficar com ela não é normal. Desviar um dinheiro não é normal. Divulgar coisas ruins não é normal. Normal é ser bom, é achar alguma coisa e devolver. É não pegar aquilo que não nos pertence. É divulgar coisas boas, plantar no coração das pessoas esperança, paz, fé. Isso é normal. E a gente precisa disso. Porque só dessa maneira e com esse posicionamento é que a gente vai entender isso aqui, ó. Amor. Tão importante nos dias de hoje. E que nós temos tanta dificuldade de entender e praticar. O nosso grande problema é praticar, né? Então, para terminar, e como eu falei aqui em sociedade, dá tempo e eu vou contar uma historinha para vocês. Eu gosto muito de historinha. Eu acho que a historinha ajuda a gente a gravar. E essa historinha é a historinha da ratoeira. Essa eu acho que alguns já ouviram, mas deve ter muito tempo, que eu me recordei dela ontem, aí fui procurar. Um rato vivia numa fazenda. E aí um dia ele ouviu um barulho, né, no final da tarde, e ele ficou olhando pela frestinha. Chegou o fazendeiro, o dono da fazenda, e colocou a caixa em cima da mesa e tirou de dentro da caixa uma ratoeira. E o rato ficou desesperado. Uma ratoeira. E ele saiu pela fazenda gritando: uma ratoeira, uma ratoeira. O patrão comprou uma ratoeira. E ele foi no galinheiro e falou: dona Galinha, imagine, o patrão comprou uma ratoeira. E a galinha falou com o rato, falou: ah, seu rato,
Se vira lá com a ratoeira, eu não tenho nada a ver com isso. E aí o rato ficou meio decepcionado e foi lá no chiqueiro dos porcos. E aí falou com o seu porco, seu porco, o patrão trouxe uma ratoeira para dentro de casa. E aí o porco falou, olha o meu tamanho, o que eu tenho a ver com a ratoeira? O problema é seu, se cuida. E aí o ratinho, mais desesperado ainda, foi na vaca. Dona Vaca, o patrão comprou uma ratoeira. Ô, seu ratinho, se vira para lá. Olha aqui como eu sou grande, forte. Não, esquece isso aí, problema seu. E o ratinho voltou lá para a toca dele, para dentro da casa, meio que decepcionado. E o patrão armou a ratoeira de noite, botou lá. E o ratinho estava observando, só que ele não aguentou ficar olhando e dormiu. Quando foi lá, por tantas horas da madrugada, o ratinho ouviu a ratoeira, pá, desarmar. E aí ele foi olhar, não conseguiu ver muito bem. Aí ele viu que a esposa do dono da fazenda estava descendo a escada, porque ela também tinha ouvido a ratoeira desarmar. E quando ela chegou próxima assim com a vela, tinha uma cobra na ratoeira presa pelo rabo. E quando ela chegou próximo, a cobra foi e pum, picou ela. E imediatamente ela caiu no chão, a cobra era muito venenosa. E o fazendeiro desceu, pegou ela no colo e já levou para o hospital. Passaram-se lá uns 10 dias, o fazendeiro volta com a dona, com a esposa. Só que ela estava muito mal, muito mal. E aí o médico receitou para ela poder melhorar alimentos fortes, né? E aí o dono da fazenda, era uma fazenda, mas não é que eles tinham recursos intermináveis, né? Era uma fazenda pobre. E aí o dono resolveu fazer uma canja. E aí ele foi lá e matou a galinha. Fez a canja, deu para a patroa. E a patroa deu uma melhorada com a canja de galinha, mas continuava ainda meio fraquinha. E ele não estava trabalhando lá no dia a dia da fazenda, precisava dar alimento forte. E aí matou o porco. Foi lá e passou a faca no porco. Só que a patroa, nem assim, com esses alimentos muito fortes, se recuperou e veio a morrer. E na fazenda vem muita gente, e eles têm mania de fazer muita comida. Então precisavam de um animal grande. Mataram a vaca. Para poder dar comida para aquele pessoal todo. E o ratinho ficou vivo. Né? Então, o que essa história nos mostra? Que nós precisamos nos importar com os problemas de todos. Nós vivemos e fomos feitos para viver em sociedade. Nós aprendemos em sociedade. É nessa sociedade que nós precisamos exercitar o nosso amor, nos preocupando uns com os outros. Não é vivenciando o problema do outro, mas é procurando ajudar. Quando Kardec pergunta lá, mas é difícil a gente, de alguma maneira, a gente amar o nosso inimigo, como Jesus nos disse. Ele diz, não. O que Jesus quis dizer como amar o seu inimigo é não pagar o mal com o mal. É você pagar o mal com o bem. Faça uma prece. Ninguém nos obriga a conviver com quem a gente não queira. Mas nós precisamos emitir bons pensamentos. Esse é um exercício que nós podemos fazer. Então que fique aí para nós hoje, essa noite, né? Uma lição importante, que é a lei do amor. Eu acho que vale aí a gente fazer a leitura do capítulo 11 inteiro, para a gente poder, né, se fortalecer um pouco e buscar aí essa redenção. Muita paz a todos. Muito obrigado.